Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Paz, queridos, boa noite. A fé que rompe limites. Glória a Deus por isso. Mais um dia da nossa campanha, a qual o Senhor preparou para nós, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 23, que diz assim: E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Querido, nós estamos aqui num cenário onde Jesus ele está voltando do Monte da Transfiguração, cheio de glória, honra, poder e majestade, e uma grande multidão cercava Jesus, seguia Jesus. E Jesus ele volta ali com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, se encontra com os outros discípulos e uma grande multidão o cerca. E o interessante, querido, que no meio dessa multidão vem um pai que ama seu filho, que se preocupa com seu filho, que está em uma grande angústia, porque o filho está em grande perigo. E ele chega até Jesus e ele fala: Senhor, me ajuda. O meu filho é um lunático. Ele está possuído por demônios. E ele começa a citar o que acontece com o filho. Quando ele tem as crises, né? Quando ele está ali possuído, ele se joga na fogueira, ele se joga na água. E o pai angustiado, quantas noites, quantos dias esse pai ficou sem dormir, preocupado com seu filho, né? No seu coração, querendo ver aquele menino curado. E o que eu acho interessante, queridos, é que Jesus ele olha e ele faz a pergunta crucial. Não que ele não soubesse, porque ele é dono de toda a ciência, mas ele queria ouvir da boca do Pai. Tem coisas na nossa vida que o nosso Deus ele sabe, que o Senhor ele sabe, mas ele precisa ouvir de nós. E aí o Pai responde
para Jesus quando Jesus o pergunta: desde quando esse menino está assim? E o pai olha e fala: desde a infância. O meu filho está assim desde que ele era apenas um menino. Querido, Satanás, ele não perdoa nem as crianças. Porque ele investe nas crianças porque ele quer corromper a geração de amanhã. E ele sabe que um dia, querido, essa criança vai crescer. E os traumas que ela carrega na vida, e os traumas que ela carrega desde a infância, vai trazer paralisia na vida dela, na vida dessa criança. E o pai responde: há muito tempo. E ali Jesus, ele tá cavando a raiz do problema. Queridos, quantas coisas tem de paralisação na sua vida que tem te impedido de prosseguir, que tem te impedido de crescer e de paralisado. E se nós voltarmos atrás, querido, lá na raiz da infância, da juventude, tem algo lá. E hoje Jesus, ele pergunta para você nessa noite: até quando e desde quando? É duas perguntas que o Senhor vai fazer para nós nessa noite. Até quando e desde quando? Porque o pai do menino trouxe ele até Jesus porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio que causava cegueira e surdez. E Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Até quando, queridos, vós sofrereis ainda nessa paralisia? Até quando nós vamos sofrer, querido, nessa paralisia que há na nossa vida, a raiz que foi implantada em nós, não desde hoje, mas de muito tempo? Às vezes não foi na infância, às vezes foi na juventude, às vezes foi há 1 ano, 2 anos atrás, mas desde quando essa paralisia tem te impedido de prosseguir? Tem ali aquele pai desesperado com um filho que está ali numa situação, querido, de vulnerabilidade, de uma situação que ele está ali possuído, cego, surdo, mudo, e do outro lado os discípulos que eram para estar auxiliando Jesus na caminhada, tiveram pouca fé. Não puderam identificar o problema e não puderam expulsar aquele demônio. Geração incrédula. Querido, o Senhor, ele nos chama para romper, ser corajosos na fé. O Senhor nos chama, querido, para ter ousadia na caminhada, para livrar o homem e a mulher que está perdido na mão de Satanás com essa paralisia. Às vezes, querido, tem uma paralisia dentro da nossa casa, no meio da nossa família, dentro dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso primo, e nós não somos capazes de expulsar esse demônio, de acabar com essa paralisia. Ó, geração incrédula! Até quando estarei eu convosco? Nós precisamos ser capazes, querido, de ter os olhos e a audição aberta para o mundo espiritual. Ó, geração incrédula! Até quando você vai ver os seus filhos paralisados, seu esposo, sua mulher? Até quando você vai ver Satanás fazendo esse povo de escravo, querido, de cavalo? E não é só na nossa família, nós precisamos olhar ao nosso redor e fazer aquilo que Jesus disse: ide, querido, por todo mundo, apresentar Jesus, batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fazer, querido, como os primeiros cristãos, que viviam unânime, junto, na comunhão, querido, seguindo a doutrina dos apóstolos e partindo pão de casa em casa. Quando fala, querido, partindo pão de casa em casa, é partindo Jesus, compartilhando Jesus, que é o pão da vida.
Mas não, essa geração incrédula quer viver, querido, de mimimi, de fofoquinha, reunião do inferno dentro do lar e fazendo, querido, se cumprir na sua vida aquela palavra que Jesus disse aos discípulos. Geração incrédula. É uma geração cega e surda. E Jesus vai dizer para aquele pai, querido: você crê? E ele diz: eu creio, Jesus. Me ajuda na minha fé. Querido, se falta fé, se falta o acreditar, pede para ele, querido. Porque só ele, querido, pode acrescentar na sua fé. Só ele, querido, pode te ajudar. Porque já nasceu aquele, querido, que pode quebrar os aguilhões do inferno. Já nasceu aquele, querido, que é capaz de desatar os 7 selos. Já nasceu aquele, querido, que traz a vida e não a morte. Já nasceu aquele, querido, capaz, querido, de salvar toda uma geração que crê e acredita nele. Eu venho olhando para esse pai, querido. Eu imagino Deus olhando para cada um de nós como filhos. Olhando para cada um, querido, me emociona. Sabe por quê? Porque nós temos visto nesse tempo pessoas andando com esse demônio dentro de si. O demônio do cego e do surdo, querido. Capaz, querido, de entender o que o Senhor espera de nós nessa geração que antecede a volta de Cristo. São a geração, querido, que está dentro da igreja vazio de Deus. E Jesus, ele olha para nós, querido, como esse pai. E ele entrega, querido, o seu filho. O seu único filho. Para nos libertar, querido, de todo o mal. Mas mesmo assim, querido, muitos têm perdido a fé. E por isso, queridos, andam com essa cegueira. Andam, querido, com essa miséria dentro de si. Com a surdez. E Deus desesperado, querido, porque Deus, ele nos amou tanto, de tal maneira. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Ele nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu imagino o coração de Deus triste, querido, porque ainda que ele fez esse sacrifício por nós, tem pessoas, querido, que estão batendo cabeça, se jogando na fogueira e se jogando na água como um lunático, andando sem direção, querido, sem um direcionamento claro para sua vida. E aquele homem olha para Jesus e ele diz: Senhor, me ajuda na minha fé. Querido, se te falta fé hoje, clame a ele e diga: Senhor, me ajude na minha fé. Senhor, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava na beira do caminho com uma capa, querido, que mostrava que ele era um mendigo e que ele carregava sobre ele a vergonha. Aquela capa de Bartimeu era a marca da vergonha na vida dele. Quando olhavam para ele, sabiam que ele era um pedinte e um mendigo. Quando olham para você e para mim hoje, o que as pessoas pensam de nós? O que elas dizem, queridos?
Está indo ali um fracassado, está indo ali uma mulher, um homem que não tem fé, está indo ali uma fofoqueira, está indo ali um fofoqueiro, está indo ali um contendeiro, está indo ali um miserável, está indo ali um mendigo. Como que as pessoas olham para nós e nos identificam, querido? Porque nas trevas, querido, o inimigo joga em nós a capa da vergonha, querido, mas Jesus, ele veio ao mundo, querido, não para nos trazer a vergonha, mas ele veio ao mundo, querido, para nos coroar com uma coroa assim galardoada, que está preparada àquele que crê. Troca essa capa da vergonha, querido, por uma coroa de glória que está preparada àquele que crê. Pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Troca essa capa da vergonha hoje, querido, pela coroa da vida eterna, que está preparada, querido, para aqueles que reconhecem que precisam de Cristo. Para de ser egoísta com você mesmo e achar que tá tudo certo. Não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu já posso tudo, eu já sou elevado no mundo espiritual, eu já tenho cargos, eu já sou obreiro. Deus conta comigo. Para com isso, querido. O maior é o menor e o menor é o maior no reino dos céus. Volte, querido, a se humilhar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Ei, Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda na minha fé, porque eu sou um pobre pecador e nu. O que falta, querido, é reconhecermos quem nós somos diante do Senhor. E hoje, querido, o milagre que eu quero profetizar no 11º dia da campanha é que caia por terra toda cegueira e toda surdez no nome de Jesus. E Jesus, vendo a multidão, querido, que corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Deus, no nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, no nome de Jesus, esse demônio que causa surdez e cegueira. Pai, no nome de Jesus, traga de volta, Senhor amado, a humildade aos nossos corações, que nós venhamos reconhecer que nós precisamos ser libertos, sim, que nós precisamos do Senhor, sim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós nessa noite, que caia as escamas dos nossos olhos e que toda a surdez caia por terra, em nome de Jesus. Receba na tua vida, querido, a liberdade. Seja livre, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Seja livre no nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui na nossa campanha e nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Que é ofertar também e nos dizimar na casa do Senhor. Queridos, vamos plantar a semente. Porque se você está esperando algo de Deus tanto tempo, Deus, ele tem o poder para realizar na tua vida. Eu falo isso, querido, porque eu faço faculdade de pedagogia, como muitos sabem, né? Já é a segunda vez que eu tô cursando, porque a primeira vez eu precisei trancar por um motivo justo. E eu precisava fazer estágio, eu tinha um bloqueio na minha vida, né? Medo de chegar lá e encontrar, né, crianças especiais. Mas por quê? Porque eu perdi uma criança especial e eu tinha medo de idealizar o meu filho em outras crianças. E certa vez eu recebi uma proposta, né? Que foi uma proposta muito boa de emprego, das 2 às 10. E eu recusei porque para mim não valia a pena, né? Porque perder, né, os cultos de domingo, eu tô falando, o meu propósito com Deus é inadmissível ir pro culto só domingo, mas aí é o meu propósito, queridos, me entendam. E aí eu recusei, como eu também já tinha recusado outras propostas de emprego, pelo fato de eu ter esse bloqueio na minha vida.
E aí Deus me honrou, querido, eu recebi a mesma proposta dessa clínica multidisciplinar para um horário bom para mim, das 8 às 2. Quando eu fui fazer a entrevista, eu entreguei na mão do Senhor, falei: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas e as janelas, Senhor, que não venha ter trauma em mim, mas também se não for, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu fui fazer a entrevista, querido, e Deus abriu as portas de uma maneira, eu me senti parte daquele lugar, me senti bem, me senti acolhida. E todos os dias que eu trabalho lá, querido, eu olho para aquelas crianças e não idealizo o meu filho nelas, né? Deus, ele me trouxe essa liberdade em mim. Então, querido, faça isso, sabe? Seja fiel ao Senhor no pouquinho, que Deus, ele vai te honrar. Não deixe de ofertar na casa do Senhor. E não podemos esquecer da nossa cruzada, 10 e 11 de outubro, queridos. Vai ser bênção. Você não pode ficar de fora. Thalita, não consigo me livrar dessa cegueira. Tem pessoas na minha família que precisam se livrar dessa cegueira e dessa surdez. Não perca essa oportunidade, leve essa pessoa até lá, porque eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para nós naquele lugar, no nome de Jesus, amém? Amigos de Brasil, 10 y 11, con ayuda del Señor estaremos en Sao Paulo compartiendo la palabra viva de Dios. Esperamos ser bendición y llevar la vida del Señor a todos ustedes. Esperamos milagros, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.